É um prazer estar aqui, ministrar essa palestra aqui sobre a NR35 para o pessoal da medicina. Eu posso dizer que eu trabalho junto ali com o pessoal da Altseg, mais na parte de uma consultoria, e sou fiscal de uma grande obra lá no Paraná, uma grande obra de construção civil, onde a gente tivemos em torno de 12 mil pessoas trabalhando lá. Tá? Então, para não ficar só na questão da norma, na questão da segurança, eu vou passar a discorrer também um pouco da experiência que a gente teve nessa obra, que foram muitas coisas que aconteceram. Gostaria, então, que vocês fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta que vocês acharem necessário, podem interromper a qualquer momento. Tá? Não gostaria que essa palestra fosse só um monólogo, gostaria da participação de vocês, para a gente entender um pouquinho mais da NR35. Bom, primeiramente, a NR35, ela é um compilado das outras normas. A gente vai ver, aqui no decorrer da palestra, que ela faz referência a muitas normas, a muitas das NRs, com alguma coisa nova que surgiu nessa NR35. Então, primeiramente, um conceito que é trabalho em altura. Trabalho em altura é todo aquele trabalho executado em níveis diferentes, no qual possa ocorrer um risco de queda, causar uma lesão ao trabalhador. Principal causa de acidentes graves e fatais na construção civil. A estatística é que dá em torno de 49% dos acidentes na construção civil são relacionados a quedas. É uma das principais causas de acidentes fatais no Brasil e no mundo. E vocês podem observar que toda semana tem alguma notícia na televisão de um acidente ocorrido com queda de altura. Semana passada, semana retrasada, aqui em Viracopos, tivemos um acidente, já foi... já tinha tido um outro acidente anterior, soterramento. Então, construção civil é 49% quedas, 17% soterramento, dos acidentes fatais é soterramento, e 7% eletricidade, por causa dos acidentes fatais. Então a NR35 ela foi promulgada no dia 23 de março de 2012, então já faz mais de um ano que ela está vigente. Tá? E ela visa garantir a saúde dos trabalhadores envolvidos direto e indiretamente nos trabalhos em altura. Não só aquela pessoa que está lá em cima trabalhando em altura, como aquelas pessoas que podem ser afetadas pelas atividades que estão trabalhando próximas a esse local. Então, considera-se um trabalho em altura toda atividade desenvolvida acima de 2 metros de altura. Tá? Esse 2 metros de altura ele foi baseado em normas, em NBRs, em normas internacionais, foi convencionado 2 metros de altura. Isso já estava na NR18, já discorria esse valor. Essa norma se complementa com normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes. Então a gente vai ver que ela pega todas as NRs, CLT, outras normas para compor esse trabalho. Cabe ao empregador. O que a NR35 traz, basicamente, é o que a gente tem na NR1, disposições iniciais. A diferença é que na NR35 ele fala de análise de risco, que o empregador tem que assegurar a realização de uma análise de risco, e quando aplicado a emissão de permissão de trabalho. Deve assegurar a avaliação prévia das condições do local de trabalho, em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. Então, antes de iniciar um trabalho, a gente tem que fazer uma avaliação prévia das condições e ter uma sistemática de análise de risco, que a gente vai ver aqui na frente. Diferente também, assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando se verificar uma condição de risco não prevista. Isso você define também na sua análise de risco. Você vai definir, o pessoal define quando o trabalho vai ser suspenso. Na obra que eu estou fiscalizando, então uma das condições que a gente suspensão do trabalho em altura é ventania, quando o vento está muito forte, e quando há ocorrência de descargas atmosféricas. Então, a NR35 diz que também o empregador tem que capacitar o seu empregado para desenvolver as atividades em altura.
Então, o trabalhador capacitado ele vai passar por um treinamento de 8 horas, teórico e prático, que deve incluir, no mínimo, normas, regulamentos, análise de risco e condições impeditivas, riscos potenciais inerentes ao trabalho de altura e medidas de prevenção e controle, sistemas, equipamentos, procedimentos de proteção coletiva, proteção individual, os EPIs. O pessoal, não basta você dar o EPI para o empregado, ele tem que saber usar e o empregador tem que fazer com que manter uma supervisão para que esse empregado utilize sempre esse EPI. Acidente típico de trabalho em altura, condutas em situações de emergência. Isso também é uma coisa nova na NR, que ele fala de situação de emergência. Então, esse treinamento, ele tem um treinamento de 8 horas inicial. A cada 2 anos ele tem que ser renovado esse treinamento. Então, faz no inicial, a cada 2 anos renova. E treinamentos eventuais, quando tiver mudanças nos procedimentos ou nas condições de trabalho. Por exemplo, o pessoal está utilizando um andaime fachadeiro, vai passar para um andaime de quadro. Uma cadeirinha suspensa, então refaz-se o treinamento. Esse treinamento eventual, ele não tem uma carga horária mínima. Isso quem vai depender, quem vai ser determinado pelo empregador. Quando tiver um retorno de afastamento do trabalho por um período superior a 90 dias, ele ficou afastado 90 dias, ao retornar ele vai fazer o treinamento eventual e mudança de empresa. Entrega-se um certificado para o trabalhador e uma cópia fica no registro da empresa. E a capacitação vai ser consignada no registro do empregado. Nossa obra, a gente tem muitas pessoas, então a gente trabalha com muito treinamento. Por uma questão de anexo contratual, 2,5% do HH da obra tem que ser direcionado a treinamento. Então, quando a gente tem a situação de chuva, que o pessoal está impedido de trabalhar, a gente coloca todo o pessoal na sala de aula e dá treinamento. Treinamento variado. Trabalho em altura, coleta seletiva, ordem, limpeza e arrumação. Então, não tem condições do pessoal estar na área trabalhando, vai para o canteiro para treinamento. Não, a gente tem muitas salas de treinamento, não é só no refeitório, não. Tá? A obra, eu posso dizer que a nossa obra ela é muito bem estruturada, então a gente aplica 100% do que está na NR35. Isso é uma coisa que, para pequenas obras, a gente não vê esse tipo de situação. Então, aqui, todo trabalho em altura deverá ser planejado, organizado e executado por trabalhador capacitado e autorizado. Então, o trabalhador capacitado e autorizado é aquele que passou pelo treinamento de 8 horas e passou por uma avaliação médica. Passou por uma avaliação médica e autorizado pela empresa. Então, ele tem que estar treinado e ter passado pelo médico. Então, considera-se trabalhador autorizado em altura aquele que capacitado cujo estado de saúde foi avaliado. Então, aqui é a questão do PCMSO. Cabe ao empregador avaliar o estado de saúde dos trabalhadores que exercem atividades em altura, assim como qualquer outra atividade. Garantindo que os exames e a sistemática de avaliação sejam parte integrante do PCMSO, devendo estar neles consignado, a avaliação seja efetuada periodicamente, considerando os riscos envolvidos em cada situação. E nesse periodicamente, quem vai definir é o médico coordenador do PCMSO. Ele não tem um período determinado. Quem vai determinar é o médico. Seja realizado o exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais. Então, não basta apenas você fazer uma análise física da pessoa. Você tem que analisar também o psicológico dele. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela tem medo de altura. Você não vai liberar uma pessoa para trabalhar uma pessoa que tem medo de altura. Tá? Às vezes a pessoa também nem sabe que tem medo de altura.
tivemos uma situação em que a pessoa foi subir no costado do tanque, no meio da escada travou. Não foi nem para frente nem para trás. Tivemos que chamar a nossa equipe de resgate. Com muito convencimento, conseguimos tirar ele do local. Tá? Deu muito trabalho. Então, tem que avaliar muito bem essa questão. Vamos passar aqui também um modelo aqui de um exame bacana que foi desenvolvido na obra. Aqui a gente vai ver a criatividade dos trabalhadores da construção civil. O pessoal é muito criativo. O equipamento da empresa. Ok, como é que a gente faz lá? O pessoal, antes de entrar na obra, eles passam pelos treinamentos. Tá? Para ele iniciar a atividade, primeiro ele vai passar para o médico, dando o apto para ele estar para trabalho em altura, daí ele vai passar pelo treinamento. Porque não adianta, uma dessa ele passa, eu pago o dia dele 8 horas ali treinando e depois ele não está apto para trabalhar. Primeiro exame médico. Aptidão para trabalho em altura, então vai ter que estar consignado, vai ter que estar no ASO, está escrito que ele está apto para trabalho em altura. A empresa deve manter um cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência da autorização de cada trabalhador para o trabalho em altura. O que significa isso aqui? Quando eu vou na área, eu vou dar uma olhada na obra, como é que eu vou identificar que aquele trabalhador que está lá em cima, ele está capacitado e autorizado para o trabalho? A gente tem, por metodologia, junto com o crachá funcional do empregado, a gente tem um outro crachá, onde está descrito todos os treinamentos que ele passou, a validade do treinamento e a validade do ASO. Além do que, no crachá dele, ele tem um símbolo fixado, que é um cinto de segurança. Então, quando eu estou na obra, eu vejo que aquele crachá tem aquele desenho, aquele símbolo, ele é uma pessoa autorizada para trabalho em altura. Então, visualmente fica fácil você identificar se a pessoa pode ou não estar trabalhando em altura. Então, na avaliação de risco, o profissional deve fazer os exames clínicos periódicos definidos pela empresa no ASO. E para isso tem que ter um bom PPRA. O PPRA ele tem que estar muito bem definido a atividade de cada pessoa, de cada função, para que o médico possa elaborar o PCMSO. O profissional deve estar psicologicamente e fisicamente disposto a executar o trabalho. Tá? Uma coisa que nesses treinamentos que a gente coloca para o pessoal quando eles não estão trabalhando, é essa questão de ele estar bem naquele dia que ele vai desempenhar a sua atividade. Porque a gente sempre orienta o pessoal, gente, se você vai trabalhar em altura, naquele dia você brigou com a esposa, você bateu o carro, você não está bem, você avisa que a gente realoca ele para outra atividade. Não trabalha em altura. Então, aqui, qualquer indisposição psicológica ou física deve ser avaliada se necessário, o trabalho deve ser abortado. Não o trabalho, e sim a atividade. Daquela pessoa. A atividade continua daquela pessoa. Por anexo contratual, a gente tinha que fazer verificação da pressão arterial dos trabalhadores que iam exercer trabalho em altura no início do dia. Essa questão da pressão arterial deu muito pano para manga. Então, enquanto a obra estava dentro do cronograma, tudo bem. A gente iniciava a atividade no ambulatório, aquela fila imensa. A gente tinha uma grande equipe, tinha quatro técnicas de enfermagem, enfermeira, médicas. Então, enquanto não tinha, a obra estava no início, tudo bem. Mas chegou uma hora que o pessoal começou a atrasar o início dos trabalhos. Começou a atrasar. Então, o que foi feito? Uma vez que era um anexo contratual, a gente discutiu com os médicos, fizemos um grupo de trabalho e fizemos a seguinte sistemática. A partir daquela data, depois de aprovado pela fiscalização, a fiscalização deu ok, a gente não fazia essa verificação de todo o pessoal, e sim a gente montou grupos de risco. Isso, para nós tá.
Então, aquele pessoal que tinha problema, caso de hipertensão, pessoal que ia trabalhar em espaços confinados, pessoal montadores de andaimes. Então, e a critério do médico. Então, conforme o monitoramento, o pessoal reduziu. Então, a gente reduziu de 11.500 verificações de pressão mês, caiu para 3.400. Então, a NR35 diz que todo trabalho tem que ser planejado. Tá? E deve seguir a seguinte hierarquia. Tá? Medidas para evitar o trabalho em altura. Bom, na construção civil, não tem como você evitar um trabalho em altura. Tá? Ninguém vai trabalhar em altura porque gosta. Né? Vai trabalhar em altura porque faz parte da atividade. Medidas que eliminem o risco de queda de trabalhadores na impossibilidade de execução de outra forma. Então, a gente vai atuar nos EPIs e nos EPCs. Tá? E medidas que minimizem a consequência da queda quando o risco de queda não puder ser eliminado. Aqui também, a gente não trabalha com essa probabilidade de queda do trabalhador. A gente está trabalhando preventivamente para evitar que isso aconteça. Mas não depende apenas da gente, e sim, muitas vezes, do próprio trabalhador, da consciência do trabalhador. Porque tem gente que não tem o mínimo senso de preservação. A gente vê muita coisa, o pessoal andando em cima de estruturas completamente livres, andando numa boa, tranquilamente. Então, essas medidas que minimizam a consequência, geralmente o pessoal utiliza uma rede de proteção e o talabarte com absorvedor de energia. Porque o absorvedor de energia ele vai minimizar aquele impacto da queda. Todo mundo conhece o absorvedor de energia? Então, todo trabalho em altura deve ser precedido de uma análise de risco. Tá? Mas análise de risco, você não vai fazer uma análise de risco para o trabalho em altura. A análise de risco é para uma atividade fim, e um dos riscos daquela atividade é o trabalho em altura. Vou mostrar aqui, se a gente consegue abrir aqui um modelinho aqui da análise de risco. A NR35 diz que você tem que fazer análise de risco, mas ele não diz a ferramenta. Essa análise de risco aqui foi feita pela técnica da PR. Qualquer técnica de análise de risco pode ser utilizada. Então aqui é uma atividade de montagem elétrica. A análise de risco vai analisar todos os riscos daquela atividade, inclusive o local de trabalho. Então, nessa análise preliminar de risco, é uma reunião com os principais envolvidos. Então, seria um pessoal especialista naquela atividade, nesse caso, atividade elétrica, o pessoal da produção, geralmente o encarregado daquela atividade, o pessoal de segurança, tá? E sempre que possível a gente coloca o pessoal da saúde, né, para participar dessa análise de risco, porque no momento que der algum problema, é eles que vão ter que atuar no resgate. Então aqui o risco, acesso ao local de trabalho, montagem, manutenção e instalação de redes elétricas. Isso aqui é um risco. Daí você vai listar todos os perigos, os danos. Aqui o grau de risco, aqui tolerável. Isso daqui o grau de risco ele é uma estatística entre a probabilidade e a severidade de ocorrência da manifestação daquele risco. E as medidas preventivas e mitigadoras. Tá? Então, nossa obra, todas as atividades têm que ter análise de risco. Análise de risco, a NR35 não fala, mas a análise de risco tem que estar na frente de trabalho, no local de trabalho do pessoal. Para eles terem acesso, para o pessoal poder ter acesso a esse documento e pesquisar e verificar os riscos a que eles estão expostos. E mesmo para nós da fiscalização, a gente vai no local, pega a PR para verificar se tudo que as medidas preventivas e mitigadoras estão sendo implementadas naquela frente de trabalho. Para as atividades rotineiras de trabalho em altura, a análise de risco poderá estar contemplada no respectivo procedimento operacional. Então, toda empresa vai ter que ter o seu procedimento operacional. Nas atividades que são rotineiras, ela pode estar contida nesse procedimento. Para as não rotineiras, devem ser previamente autorizadas mediante uma permissão de trabalho.
Da mesma forma, a permissão de trabalho não é uma permissão para trabalho em altura, e sim para uma atividade a qual inclui o trabalho em altura. Então, antes do início dos trabalhos, o trabalhador tem que fazer uma inspeção na área. Então, inspecionar o seu cinto de segurança, seu talabarte, verificar a questão das linhas de vida. No nosso caso, a gente utiliza muitos andaimes, muito andaime. E esses andaimes, antes do pessoal iniciar o dia, vai a equipe de andaime, vai fazer uma inspeção em todos os andaimes, coloca a etiqueta verde de liberação e assina que aquele andaime foi liberado e inspecionado. Acessório do sistema de ancoragem que apresenta defeito de degradação de informações, eles têm que ser descartados. O que eu passo para o meu pessoal de segurança? Um EPI, cinto de segurança, que tiver que ser descartado, já pegar e cortar ele na hora. Não deixar ele segregado para depois, para o descarte. Porque sempre que alguém vai precisar, vai pegar aquilo ali. Então, ele estando cortado, isso não vai mais acontecer. E aqui também a gente fala uma coisa nova, que é a parte de emergência e salvamento. O empregador deve disponibilizar uma equipe para respostas em caso de emergência para trabalho em altura. Isso entrou nessa NR. A equipe pode ser própria, externa ou composta pelos próprios trabalhadores que executam o trabalho em altura. Então, na nossa obra, a gente tem equipes de alpinismo industrial que são resgatistas. Então, a gente tem uma equipe contratada para atuar na obra. Pode ser feito pelos próprios empregados e pode ser externa. Eu não vejo a questão de uma equipe externa, uma efetividade nessa equipe de emergência. Uma vez que eu vou precisar deles ali na hora para resgatar um acidentado. Além disso, o empregador tem que assegurar que a equipe possua os recursos necessários para a resposta à emergência. Então, não adianta você ter a equipe, tá, e não ter o recurso para atuar na emergência. Serviço médico. As ações de resposta a emergências que envolvam o trabalho em altura devem constar no plano de emergência da empresa. A empresa tem que ter um plano de emergência, onde ele vai listar as hipóteses acidentais, os atores da resposta da emergência e o material a ser utilizado, tá? Os recursos. As pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento têm que ser capacitadas, têm que ser capazes de executar o resgate. Então, a gente utiliza também muito, são simulados de emergência. Então, a gente tem um cronograma de simulados durante o ano, com vários cenários acidentais, tá? Onde a gente vai testar a habilidade do pessoal para o resgate. E é ali que a gente vê que muita coisa sai errado, e é aqui que a gente vai atuar. Aqui. A gente tem, que vocês agora são melhores do que eu, reduzir ao máximo a síndrome da suspensão inerte, que é a situação em que o trabalhador permanece suspenso pelo sistema de segurança até o momento do socorro. Tá? Ou seja, a gente tem que minimizar esse tempo. Não sei se vocês já conhecem esse... eu não sei onde foi. Uma ferrovia? Eu não sei onde foi. Aqui a gente vê que teve algum planejamento essa obra, né? O pessoal ficou suspenso aqui pela linha de vida. Então, tinha o EPC, o pessoal estava com o cinto, mas o planejamento acabou aí. Imagine o psicológico desse pessoal. Estão com 5 pessoas suspenso por um cabo, por uma linha de vida. Imagine a cabeça da pessoa. Pô, estamos em 5, será que esse troço vai resistir até o fim? Olha a situação do cinto de segurança. Então a gente tem que minimizar ao máximo esse período que a pessoa fica na suspensão inerte. Daí vai atuar o sistema de resposta à emergência. Chega um novo personagem, tá? Sem planejamento nenhum, utilizando um guindaste, cara em cima do moitão. Não sei o que ele foi fazer lá. Não sei qual foi a utilidade dele ali. Quer dizer, mais uma pessoa em risco. Tá? Na verdade, essa pessoa que estava com maior risco do que os outros. Né? Porque se ele cair aqui, vai ter um fator de queda igual a 2, vai dar um tranco. Então, sem nenhum planejamento.
Pessoal, daí utilizando uma escavadeira para dar um apoio ao pessoal que está pendurado. Tá? Tá, mas e se fosse um pouquinho mais para acima, como é que iam resgatar esse pessoal? Né? Se o braço da escavadeira não alcançasse, como é que faria? O que a gente deveria, qual seria o planejamento para essa situação? Tá? Onde eu estou trabalhando lá, a gente tem muitas plataformas elevatórias. Tá? Essa situação da plataforma elevatória é uma coisa maravilhosa, coisa fantástica. Ela atinge 20, 30 metros de altura. Então a plataforma elevatória seria o principal. Mas na ocorrência de não ter uma plataforma elevatória aqui, qual seria a forma de fazer esse resgate? Um planejamento para esse tipo de resgate. Um cesto. Tá? Confeccionar um cesto dentro das normas para ser utilizado com o guindaste para o resgate do pessoal. Então, a situação foi que eles pegaram, colocaram o pessoal novamente, pessoal inerte, tá? no guindaste para retirar o pessoal. Totalmente sem nenhum planejamento. Aqui. Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui a gente fala, né? A pessoa que não tem o mínimo senso de preservação. A universidade contrata o pessoal para fazer instalar o cartaz dessa maneira sem fiscalização nenhuma. Acontece um acidente, a pessoa vem a óbito, quem que vai responder civil e criminalmente sobre essa situação? O FSC. Olha aqui a situação que o pessoal estava trabalhando. Então aqui nesse desenho esquemático é só para representando aqui uma obra de construção, para analisar que essa pessoa que está trabalhando aqui, ela vai ter o mesmo esforço, vai precisar os mesmos exames que esse que está trabalhando aqui em cima, para todo mundo. Por quê? Uma obra de construção civil é muito dinâmica. O cara que está trabalhando aqui, ele vai estar trabalhando aqui, amanhã ele vai estar aqui em cima e vice-versa. Então você não tem como controle. Então vamos pecar pelo excesso, e não pelo mínimo. Isso aqui também é uma figura que a gente sempre apresenta em treinamento como o jogo dos 20 erros. Né? Então aqui nós temos vários erros. Não temos guarda-corpo, ninguém está usando IPI, sem capacete, óculos, luva, passarela inadequada, NR18, pessoa subindo sem o cinto numa escada, a escada não está fixa, não está ultrapassando 1 metro da borda, sem a linha de vida, rapaz aqui em cima do andaime, sendo deslocado, no andaime de rodinha você não pode ter ninguém em cima, e tivemos lá exatamente essa situação há uns 4 anos atrás, né? Piso liso, empregado, um andaime de uns 2, 3 metros, tá? Um outro subindo, na hora que ele foi empurrar, tinha um ressalto, o andaime tombou, um dos trabalhadores teve fratura de posta de fêmur e outro fratura de costela. Então, tivemos um acidente com afastamento com muitos dias, a taxa de gravidade muito alta. Aqui nós temos um buraco que não está sinalizado. Rapaz sem capacete fumando. Tá? Na obra a gente tem fumódromos, né? Eu não sei lá. Daí o pessoal fala, por que vocês ainda mantêm fumódromo para o pessoal ir lá fumar, perder aquele tempo e fumar? Bom, pessoal, sobre a NR35 que eu tinha para apresentar, era isso daqui. Alguém tem uma dúvida? Por favor, pergunta. Como é que fica? Fica muito difícil para o médico também, quando ele vai fazer essa avaliação, porque às vezes aquele trabalhador que vem com o nome trabalho em altura, pouco tempo depois já chega dizendo que ele não vai mais trabalhar em altura. E na construção civil a gente sabe que é muito difícil um trabalhador que não vai trabalhar em altura. Praticamente impossível. Fica muito difícil. Então fica como essa autorização vem do empregador, isso cria uma dúvida muito grande para o médico, né? Eu sei que
a gente não é totalmente responsável por isso, mas fica muito difícil. Não, então, aquilo que foi falado, para o trabalhador desempenhar uma atividade à altura, ele tem que ter passado pelo treinamento, passado pelo exame médico, tá? Ter considerado apto no exame médico e ter autorização formal do trabalhador. Então, para deixar bem claro que eximir a responsabilidade. Perfeito, perfeito. Você está preservando o seu nome. Meu nome é Ferreira, sou médico, trabalho aqui em São Paulo, em Embu. A aptidão ao trabalho em altura deveria ser mais específica à obra, porque quando você coloca num ASO, apto em altura, nós não conseguimos saber se esse indivíduo vai trabalhar numa obra que tem os recursos que você tem lá, desfruta no seu trabalho, ou se não, se ele vai trabalhar em 2 metros de altura, ou se ele vai trabalhar numa instalação de torre, em que ele vai trabalhar até 80 metros de altura. O ASO não discrimina exatamente isso. Em que pese o PPRA ser específico de cada obra, tem alguma sugestão para que resguarde a condição do médico ao colocar apto à altura? Olha, o médico ele vai fazer aqueles exames que constam no PCMSO, tá? daquela obra. Então, o médico vai trabalhar em cima dessa documentação. A questão operacional, linha de vida, treinamento, isso não compete mais à parte da medicina. Tá? A verdade é aquilo que você falou, considera o pior cenário sempre. Então, porque não tem como você falar, esse cara trabalha só numa plataforma elevada por 2 metros porque ele está cuidando do gesso numa entrada no pé direito de 4 metros. Esse cara vai ter o mesmo tratamento, o mesmo rigor em relação à aptidão daquele que está trabalhando numa torre. Exatamente. O tratamento é o mesmo. E aí você julga sempre o pior cenário. Entendeu? E quando você fala em obra, é aquilo que ele falou, você nunca tem ideia do que, na verdade, vai ocorrer, porque é uma caixa de surpresas. Ele começa com uma determinada tarefa, daqui a pouco muda, daqui a pouco o encarregado já joga para o outro lado, e nessa dinâmica de obra você nunca vai conseguir fazer. É como dar inapto para a altura e deixar o cara na obra. Eu pergunto sempre, vocês vão acorrentar o pé dele no térreo? É uma corrente com cadeado, aí ele fica que nem cachorro preso na corrente. Não tem como. Não tem. Do ponto de vista prático, a inaptidão para a altura gera uma inaptidão para o trabalho. O problema é a discussão seguinte que nós vamos ter sobre isso também, que é uma discussão muito longa. Todo mundo aqui acho que está com os mesmos... O vento que venta lá, venta cá. Todos estamos loucos para discutir isso. Exatamente. Todos teremos perguntas e poucas respostas. Por isso que eu, de manhã cedo, já falei sobre o consenso. Nós vamos buscar consenso, gente. Nós vamos ter um outro simpósio na terça-feira, se eu não me engano, não é isso, Fernando? Você está acompanhando o programa? Terça-feira, simpósio sobre o trabalho em altura. Também fui eu que tive o prazer, fui encarregado dessa missão, organizar uma mesa. Aí o Jean Franco vem falar conosco e vem mais outras pessoas exatamente para discutir, continuar essa discussão do protocolo. Mas o que hoje é importante, esse grupo que está aqui, que é o grupo que eu considero sempre o mais interessado, que é o grupo que vem nos cursos, é o grupo que quer falar, quer ouvir, quer trocar experiência. E a gente aqui já tem uma boa ideia a ser formada do nosso grupinho aqui. Já dá para a gente tirar bastante conclusão, porque cada um de nós vai ter uma experiência para contar. Essa é que é a verdade, né? Ali na OutSeg, a gente tem o treinamento de 8 horas, são 4 horas teóricas e 4 horas práticas. A gente tem a nossa torre ali, que tem 4 metros de altura, o pessoal faz o treinamento prático lá. Ser interna, você tem a preferência, tá? Mas o cara que é alpinista industrial, que tem toda a habilidade, ele tem treinamentos constantes, frequentes, essa equipe tua, ela vai ter condição, porque são funcionários de outros setores, segurança principalmente, talvez saúde, que vão subir lá, vão fazer um treinamento de 8 horas e depois. Então, assim, no momento de salvamento, eu preferiria ter um alpinista para deixar o cara no chão, para depois a equipe de saúde entrar lá e salvar. Perfeito, é assim que a gente está trabalhando lá. Mas a norma deixa aberta para você ter tua equipe própria.
Quem está acostumado em obra de trecho pode chegar a essa conclusão. Resgata, mas não tem o que fazer. No PCMSO é muito importante você colocar isso também. Quando você coloca as ações, dentro do PCMSO eu recomendo que faça. É bom para o médico e bom para quando o auditor chega. Não, você coloca no teu o PCMSMAT é ligado no teu PCMSO, dizendo que o PCMSO contempla uma estrutura, um procedimento próprio para resgate e atendimento às emergências. Sempre botar a cadeia toda. Quem é o responsável? Qual o meio de transporte? Faz um quadro, coloca tudo. Emergência. Passa o seguinte, põe a setinha. Quem é acionado? Quem é que disponibiliza? Tem ambulância? Não tem? Nem que você chegue à conclusão de que o engenheiro vai levar no carro dele, mas põe lá. Isso tudo. Se a estrutura da empresa, se a empresa tem estrutura, disponibiliza a ambulância, é ótimo. Se não disponibiliza, você vai lá para o engenheiro e pergunta, escuta, quem é que leva o acidentado aqui? É você no teu carro? Não, porque eu vou ter que botar aqui quem leva. Quem chama o táxi? Não, táxi, perfeito. Qual o ponto? O telefone do taxista. Plano B. Se eu tenho um táxi, um ponto, não, tem que ter um plano B. Sempre tem que ter um plano B. Coloca... não tem como contratar alguém de ambulância que possa acionar? Geralmente isso até, desculpa, é pior. Leva mais tempo. Você põe isso, parece bonitinho, contrata, mas dá tudo errado. A gente teve essa experiência de tentar contratar numa construtora grande, que eu sou do Sérgio, e não deu tudo errado, porque esse negócio de ambulância, primeiro que eles querem uma fábula para pagar mensalmente, e 2, não vai te atender no prazo que você deseja. Não tem disponível agora, pode ligar de tarde. Por que de tarde? O cara está acidentado, manda alguém lá. Não tenho ninguém para mandar. Chama o SAMU. Então a gente chegou à conclusão que não adianta. É o serviço público que disponibiliza esse resgate nesse momento. Mas o primeiro atendimento tem que estar claramente colocado e a cadeia, quem é o responsável, como vai, as medidas administrativas para fazer funcionar a cadeia de atendimento à emergência. Desculpa. Isso tudo vai estar escrito no plano de resposta à emergência. Tudo isso que a doutora aqui acabou de falar vai estar escrito lá. Bom, pessoal, tem mais... Por favor. Não, desculpe, não. A questão do cinto de segurança e o peso do trabalhador. Trabalhador obeso para ser resgatado de altura. Bom, a gente tem cinto de segurança que vai até 120 quilos, 130, tá? A questão do EPI seria daí a compra do EPI adequado para aquele trabalhador, tá? Agora, uma pessoa, aí tem que fazer aquela avaliação. Se essa pessoa de 120 quilos vai ter condições de trabalhar em altura. Ele vai ter mobilidade para isso. Geralmente é 100 quilos. Mas, eles falam que é 100 quilos, se passar de 100 quilos é mais caro, então eles não querem... Exatamente. Acima de 100 quilos são cintos especiais. O cara que você admitiu hoje com 96 quilos, amanhã ele tem 110. E aí que você faz o quê? Não, você demite porque ele ultrapassou 100 e o cinto não vai segurar? Então tem que ter uns 5% de folga na compra e fazer uma gestão disso junto ao pessoal de compra. Explicando, e tem que colocar isso estatisticamente. Para isso serve ferramenta epidemiológica. Vai lá no teu PCMSO, vai lá nos teus prontuários, pega e faz uma estatística e faz o peso médio da tua turma e vê os pontos externos, quem está de fora dos 100. Aí você passa para baixo, você põe 95 para cima, quem está fora desse peso. E você vai chegar à conclusão que vai dar mais ou menos isso, uns 5%. Você fala, eu vou comprar, por favor, dá para comprar 5% a mais, ou 10%, coloca mais de 10%, eles te compram 5%, né? Tem um jogo aí, tem a margem deles, né? Fala, dá para comprar 10%? É caro, bom, mas vai precisar, porque se o cara ultrapassar 110 e cair, engenheiro, você que vai lá assinar o BO, lembra disso, né? Ele gosta dele. Né? É o que tentar jogar para cima deles, porque o médico não consegue... entrar na política de compras, não dá para a gente fazer tudo. Mas isso não é falha. Vamos entrar na outra discussão. Eu defendo a inaptidão para a obesidade, sim. Eu defendo. Depende do trabalho. Obesidade. Não. Então, obesidade. Tecnicamente classificada como obesidade. Nós vamos chegar lá. Então, já tinha dado apto, eu sei. Mas aí, não, você não pode. Não dá para ser, exato. Mas eu defendo sim. O cara vem com 120 quilos fazer um exame de admissão. Desculpe, não.
doutor, o senhor está tirando meu emprego, eu tenho... Infelizmente, mas infelizmente é verdade. A gente tem que ter um critério técnico, sim, é médico. Sabotagem põe. Não pode. Não pode. Dos outros, exato. Derruba helicóptero, exatamente. Só para terminar aqui, contar mais... Voltando, porque ele continua palestrante. Desculpa, Alexandre. Só para terminar aqui, contar uma passagem, a importância, né, do exame, do exame admissional periódico muito bem feito. Estamos na obra, 7 mil, 8 mil pessoas trabalhando, de repente o rádio, ambulância, urgente. Uma pessoa andando, bem que ele estava no chão, andando, levando para guardar suas ferramentas um pouco antes do almoço, dá um grito e cai. Chama a ambulância, vem a ambulância, médico, enfermeiro. A pessoa tinha tido um ataque cardíaco. Coloca na ambulância, massagem cardiorrespiratória, faz todos aqueles procedimentos e a pessoa veio a óbito no meio da obra. O que aconteceu? O IML não aceitou aquele paciente, né? Aquele cadáver, tá? Porque ele não foi uma morte violenta, ele estava na obra, estava sendo assistido. O hospital não aceitava, porque ele já estava morto. O cadáver ficou basicamente a tarde toda, o dia inteiro dentro da ambulância na obra, até saber o que iam fazer. No final das contas, a nossa médica, que era a coordenadora do PCMSO, então foi entrar em contato com a família, foi conversar com a família, pegou alguns dados sobre a saúde física da saúde daquele trabalhador e ela que teve que dar o atestado de óbito. Ela assinou o atestado de óbito. Existe um serviço chamado SVO, Serviço de Verificação de Óbitos. Isso é um aspecto médico e ético, legal, enorme. Você não sabe o quanto de coisa errada teve no meio disso tudo. Ela não poderia ter atestado, jamais. Ela é médica da empresa. Ela pode se complicar até por conflito Exatamente. ético. Conflito ético e tal. Tem vários. Mas isso eu sei que é a realidade. Eu estou passando o que aconteceu na nossa obra. Eu não tenho assim, maiores detalhes. Mas isso é um problema que o médico, coitado, é confrontado com isso e fica numa situação difícil de sair, ela acaba acomodando dessa situação. Ela fez para acomodar, mas jamais. Jamais, não é por aí. Isso ela tem que acionar, e o Instituto Médico Legal, ela deveria, porque ele encaminha para o SVO, ele manda retirar o corpo e levar para o SVO. Eles não quiseram porque foi entendido como... Quem falhou, na verdade, foi o cara lá do Médico Legal. Ele teria que ter direcionado isso para o SVO. Porque quando a perícia do legista é com morte violenta, mas por doença, morte morrida, não matada, por morte morrida é SVO, por morte matada é IML. Né? Isso daí geralmente acontece na sexta-feira. Ok. Obrigado.